Olá, meus amados irmãos, ouvintes do canal Foco na Mensagem. Aqui é o presbítero Edivaldo, membro da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira e Barra do Piraí. Vamos iniciar primeiro trimestre do ano de 2021, lição nova. Vamos estudar sobre Esther, a soberania e o poder de Deus na preservação do seu povo. Lição essa escrita pelo nosso Bispo Abner. O Bispo Abner é quem está comentando esse primeiro trimestre do ano de 2021. Está dividido em 13 lições, e vamos estudar agora no domingo, dia 3 de janeiro de 2021, o papel influenciador dos pais. O papel influenciador dos pais. Nosso texto de ouro, ou texto áureo da lição, nos diz assim: Esther, porém, não declarou o seu povo e a sua parentela. Por quê? Porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que não o declarasse. Esther 2, versículo 10. Então nós vemos aqui um ato de obediência da parte de Esther em acatar a ordem do seu primo pai e não falar a sua origem, de onde ela veio, de quem ela era filha. Ela seguiu toda a ordem que o seu primo pai lhe falou. Verdade explicada: os pais têm muita importância na educação dos filhos, pois são os principais agentes da transmissão de valores para as crianças. Quem são os principais responsáveis e têm importância na educação dos filhos? A resposta é os pais. E qual é o seu papel? Agente de transmissão. Transmissão de quê? De valores para seus filhos. E os 3 objetivos da lição estão aí. Ressaltar que devemos vivenciar o querer de Deus. Segundo, falar sobre a importância da responsabilidade paterna. E terceiro, apresentar o perfil da família de Deus. Nosso texto de referência está em Esther, capítulo 2, versículo 5, versículo 6, versículo 7 e versículo 20. Começamos aqui a nossa parte 1 da lição. Esther era filha de quem? Esther era filha de Abiail, tio de Mardoqueu. Portanto, Mardoqueu era primo de Esther. Primo de Esther. Com a morte do pai e da mãe de Esther, coube o papel a Mardoqueu ser o seu tutor e dar continuidade ao ensino e à educação na vida de Esther. Esse papel passou para a vida dele. Mardoqueu deu boa educação a Esther e a adotou. Esther não tinha nenhuma referência feminina, não tinha, porque a sua referência feminina, que era sua mãe, morreu. Aí nós vemos aqui que os judeus da segunda classe, todos tinham direito, porque eles pertenciam aos persas. Os judeus eram perseguidos por terem sua própria cultura e servir a um único Deus. Então eles eram perseguidos. Esther não tinha ninguém para contar seus problemas de menina e de adolescente, porque a mãe morreu, o pai morreu, e não conta aqui se ela tinha alguma prima, nem irmã, nem nada. Pelo jeito que ela era filha única, portanto ela não tinha ninguém para dividir seus momentos difíceis e ruins. O tio foi o único responsável por cuidar dessa parte
dando orientação, educação, sendo seu maior orientador e seu maior influenciador, ou foi o tio dele. Aí eu anotei uma frase muito importante aqui, ó. Em situações difíceis, não jogue tudo para o alto. Espere um tempo, deixe a poeira baixar e tome sua decisão com equilíbrio. Também anotei, existem situações em nossas vidas que precisamos esperar a poeira baixar para tomar a decisão certa. O calor da emoção pode nos tirar a razão. Então tem que esperar o momento correto, às vezes, para se tomar qualquer decisão. A parte 1 da lição, eu dividi ela em alguns pontos importantes. É só um resumo. Vivenciando o querer de Deus. Vivenciando o querer de Deus. Vivenciando o querer de Deus. Com a morte dos pais, o Senhor permitiu a morte dos pais de Esther, né? E com isso ela se tornou adulta. E com a morte dela, o primo, como eu disse aqui no início, que é a parte 1, coube a ele exercer essa função e a essa tarefa. Ensinar a ela os mandamentos, o Torá, ensinar ela a amar o seu povo, ensinou tudo. O primo ensinou tudo que pôde para Esther. O primo ensinou tudo que ele pôde, ele ensinou para Esther. Aí a parte 1.1 da lição está exatamente no capítulo 22 de Provérbios. 1.1. Ensinar a criança no caminho em que se deve andar. Qual o caminho você está ensinando o seu filho? Está ensinando a ele o caminho correto? Está ensinando para ele o caminho certo? Ensinar a criança no caminho que deve andar. Anotei da seguinte forma: o sucesso da criação de Esther veio de quem? De Mardoqueu. Todo o sucesso da vida de Esther veio de quem? Mardoqueu. Foi graças a Mardoqueu e o seu ensino, o seu cuidado, que Esther se tornou alguém de sucesso. Então tem que ensinar a criança no caminho que se deve andar, mas ensinar ele quando? Só depois que ele adquiriu a maioridade, que é 18 anos, rapaz, a moça com 21, ou continuar ensinando ele até ele casar, ter filho, formar sua família. Ensinar ele por toda a vida, mesmo que tenha cabelinho branco, você vai continuar sendo o seu ensinador, o seu orientador e o seu influenciador. Não é porque ele casou daí para frente que você vai parar de exercer a função. Vai continuar exercendo a sua função. Sua função, ensinando. O dever de criar os filhos, eu anotei aqui, ó, é dos pais. O dever de criar os filhos é dos pais. Eu extraí isso aqui da parte 1.1 da lição. E da seguinte forma também eu fiz uma colocação. Ó, muitos delegam essa responsabilidade a outros. Delegam, transmitem, passam a responsabilidade de criar, joga no ombro dos outros. Como diz o mineiro, joga no lombo dos outros, nas costas dos outros. O dever que é seu, o papel que é seu, a função que é sua, você delega, transmite para outros, sendo que a responsabilidade, muitas das vezes, de criar é seu. Instruir os filhos no caminho do Senhor. Papel também do pai. Mas só do pai, da mãe também. Papel do pai e da mãe. Mas quando não tem o pai e a mãe, aí muitas vezes você tem um irmão mais velho, você tem um tio, você tem uma avó, você tem um parente mais próximo. Esther não tinha ninguém. Quem era o responsável por cuidar da sua educação e ensinar alguma coisa, agora era o tio. Então ela tinha alguém. Não que você não tenha um pai ou a mãe para ensinar, mas você tem um irmão mais velho, como seu tutor, ou tem um tio, ou tem um avô, eles devem ser o responsável na ausência do pai ou da mãe, se você não tiver,
para ensinar, mas se tiver o pai e a mãe, a função é deles. Então ninguém deve delegar para outros a função que é sua. A responsabilidade cabe a você. E anotei aqui, ó, a criação fez a diferença na vida de quem? A criação fez a diferença na vida de Esther. A criação fez a diferença na vida de Esther. Aí tem uma colocação aqui na parte 1, ó. Um recém-nascido começa a descobrir impressões duradouras que moldarão seu caráter por toda a vida. Esse conceito já era utilizado por meio das famílias judias há muito tempo. Então as famílias judias já tinham um conceito adotado há muito tempo. Mas um conceito que às vezes tem que cair agora na geração de agora também. Tem que adotar o mesmo padrão, o mesmo sistema de ensinar as crianças, moldar as crianças no caminho correto que tem que andar. As mães judias faziam seus bebês dormirem através da entoação de cantos que exaltavam a formosura do Torá. A esse respeito, o sábio Salomão escreveu: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Mardoqueu criou sua filha do seu tio, Hadassah, que era Esther, para que amasse a Deus sobre todas as coisas. Ele também incentivou ela a confiar em Deus. Olha o papel que Mardoqueu exerceu. Incentivou ela a fazer o quê? A confiar em Deus. Independente de qualquer situação ou circunstância, ele estava ali com o seu papel, exercendo muito bem o seu papel ali na vida de Esther. Da vida de Esther. O cristão deve, através de suas ações e atitudes, oferecer aos seus filhos um relacionamento pessoal com o Senhor, desde a tenra idade. Quer dizer, o pai tem esse papel, cabe ao pai esse papel, o relacionamento pessoal com Deus, trazer os seus filhos para o caminho do Senhor, ensinar os seus filhos a lei do Senhor, os mandamentos do Senhor, instruir os filhos. Instruir os filhos. Esse papel cabe a você, pai, que vai ouvir esse vídeo e esse áudio. Então, cabe a você esse papel. Não delegue para os outros. No resumo da parte 1, 2, o que diz lá? Família em primeiro lugar. O que a cultura judaica fazia? Elas tinham um papel importantíssimo na educação dos filhos. Cabia aos pais a obrigação de transmitir conhecimento para os mais novos. Também era a responsabilidade do pai encontrar um cônjuge para os seus filhos. Então o pai tinha uma função, a cultura judaica, e a mãe tinha a função também. A mãe é na parte das meninas e o pai na parte dos filhos. O pai para arrumar uma esposa para o filho, e a mãe, ela atuava na parte da filha, de ensinar as suas filhas a serem obedientes e perfeitas donas de casa. Tem instruções dessa aí, normativa. A Bíblia tem muitas instruções normativas e elas estão também no Novo Testamento. O apóstolo São Pedro também ensinou, falou sobre isso, que as mulheres mais velhas devem ensinar as mais novas a serem boas donas de casas e obedientes aos seus esposos. Então estava dentro da cultura judaica, está dentro da Bíblia. O maior manual regulamentador, orientador, ensinador para um lar cristão é a Bíblia Sagrada. O maior manual que ensina o pai como educar e instruir muito bem o seu filho. Aí eu deixei anotado aqui, ó, de quem é a responsabilidade. O responsável aqui cabia o papel Mardoqueu. De quem é o responsável hoje na sociedade que estão vivendo? De quem é a responsabilidade hoje de ensinar e instruir o filho? A responsabilidade é do pastor? Não. A responsabilidade é sua. A responsabilidade é do professor lá no colégio? Também não. É sua, pai. Então, começa em casa. Uma boa educação começa onde? Começa em casa. Em casa. Começa lá. Nós vemos aqui que os planos de Deus para a vida de Esther fez com que ela fosse cuidada pelo tio nos caminhos do Senhor. Deus tinha muita coisa para Esther com a morte de seus pais. E agora essa responsabilidade foi delegada ao seu tio, pai,
o seu primo pai que ensinou. Ele instruiu Esther com a verdade, da melhor forma, a família em primeiro lugar. Ele deu a ela o manual: ó, Esther, a família tem que ser em primeiro lugar. A única família viva que Esther tinha no momento era o seu primo pai. E ele a orientou e a ensinou muito bem, muito bem. Parte 1.3 da lição. Faça diferença onde você estiver. A parte 1.3 da lição vai dizer bem claro: faça a diferença onde você estiver. A educação no meio do povo de Deus vai muito além do legítimo acompanhamento dos princípios religiosos. A verdadeira educação tem como princípio proporcionar ao ser humano crescimento em todos os aspectos, tanto na esfera espiritual, emocional, intelectual e comportamental. Então, há 4 áreas aqui, ó, que os princípios religiosos têm que estar na vida do ser humano, devem estar na vida do ser humano. Destaque: Esther se manteve fiel em terras estrangeiras. Ela continuou com a sua postura, o seu caráter, mesmo fora da sua terra de origem. Era órfã, escrava, mas se manteve fiel. Os ensinamentos cristãos nunca foram esquecidos. Na vida de quem? De Esther. Os ensinamentos cristãos nunca devem ser esquecidos. Tem que sempre estar colocando eles em prática. Aí nós temos aqui o exemplo de Mardoqueu, o tio, o primo, que ajudou ela sendo grande motivador, grande incentivador. Esse papel coube a Mardoqueu, ou Mordecai, como ele era chamado lá. Uma frase importante: sempre haverá amor, sempre haverá o bem. Numa via de mão dupla, com a força do trem, alguém ajuda você e você ajuda alguém. Mardoqueu foi o responsável pelo crescimento espiritual de Esther. Crescimento espiritual, moral, tudo. E qual o significado do nome Esther? Estrela. E ela tinha outro nome também, Radassa, que significa murta. Nós vemos que Esther era uma pessoa tão agradável que de cara o oficial do rei Assuero se agradou e gostou logo de cara, porque era uma pessoa muito agradável de se lidar, de se conviver. Mesmo ela chegando a uma posição que ela chegou, ela continuou seguindo as orientações daquele que foi o seu maior mentor e ensinador, Mardoqueu. Mesmo ela seguindo a posição que ela chegou, o status que ela alcançou, ela deu graças a quem? A Mardoqueu. O sucesso dela veio através de Mardoqueu. Ela continuou seguindo as suas orientações. Uma outra frase muito importante que eu notei aqui: um bom trabalho é fruto de uma boa comunicação. Foco nas pessoas que te inspiram e não naquelas que te irritam. É a segunda frase. Terceira frase: liderança é quando você coloca coragem na alma de uma outra pessoa. Liderança é quando você coloca coragem na alma de uma outra pessoa. Parte 2.1 da lição: o cristão deve brilhar como testemunha de Cristo. Existe uma palavra muito forte, eu sempre comento ela. Existe testemunha e existe testemunha. Testemunha, quando nós não damos um bom exemplo. É quando nós não damos um bom exemplo. Aí somos uma testemunha. Uma referência, Mateus capítulo 5, versículo 16. Eu não vou ler, mas eu vou deixar essa referência para você em São Mateus capítulo 5, versículo 16. Tá?
Alguns conhecem até de cor, mas eu vou deixar para você, eu não vou ler, vou deixar para você essa referência. A responsabilidade do cristão. Nós, como cristãos, temos uma responsabilidade muito grande nesse mundo, nessa terra. Brilharmos nessa terra. Brilhar como testemunha. Testemunha de quem? Testemunha de Cristo. Nós somos testemunha de Cristo. Então nós temos que brilhar como Ele brilhou neste mundo. Brilhou como Ele brilhou. Dever de influenciar o mundo. Nós devemos influenciar o mundo, mas depende do tipo de educação que recebeu na infância. Está lá no tópico 2.1. A educação que se recebe na infância é que vai nos mostrar quem nós somos ou quem nós seremos lá na frente. Depende muito da educação que você recebeu na infância. Esther recebeu uma boa educação na infância, mesmo com a sua mãe e seu pai mortos, mas ela aprendeu alguma coisa com ele antes de morrer. E o tio deu continuidade, deu sequência ensinando. Aí tem um versículo muito interessante que o provérbio fala assim, ó, boa é a palavra dita a seu tempo. Palavras ditas em horas erradas. Temos que tomar cuidado com algumas palavras quando elas são ditas em hora errada. Isso é muito perigoso. Aí nós temos aqui a parte 2.2 e a parte 2.3, praticamente quase que conjugada uma com a outra. Momento de se calar. A Bíblia diz em Eclesiastes, capítulo 3, que é uma referência que está aqui dentro, que tem um momento da gente falar, se calar, está calado. Tem um momento. E Esther soube o momento certinho de ficar calada. Mas por que ela soube? Porque, mais uma vez eu vou dizer, o seu influenciador, seu tutor, lhe orientou sobre isso. E ela tinha também a presença do Espírito Santo, que foi seu grande instrutor também, além do tio. Então ela soube o momento certinho de ficar calado. Às vezes nós temos que saber a hora de falar e a hora de se calar. Temos que saber qual é o momento. O momento era para se falar, Esther soube que a situação que ela estava vivendo não era o momento dela falar, mas se calar. Esperou a oportunidade e o tempo certinho para ela se falar. Há ocasiões em que é admirável relevarmos as nossas certezas de fé em Deus. Há momentos que é mais aconselhável aguardar outra chance. Quer dizer, o momento não era agora de falar, tinha que aguardar a chance e o momento de falar, a hora de falar. Esther aceitou o conselho de seu primo e não falou nada a respeito do seu povo. Ela estava esperando o momento certo para revelar suas origens. As palavras ditas em horas erradas podem fazer grandes estragos. Às vezes tem grandes estragos acontecendo por aí, sabe por quê? Estão falando fora do tempo, não é hora de falar. Me lembro muito bem que quando os mais velhos estavam conversando, uma criança não podia interromper os mais velhos, senão o pai batia na boca, a mãe batia na boca da criança. E na frente da visita. Então a criança não podia interromper um pai ou uma mãe quando estava falando, senão apanhava na hora e ficava de castigo depois. Quer dizer, parece que essa cultura se passou. Hoje os adultos estão conversando, a criança entra no meio, interrompe, entra no meio da conversa e às vezes pega a conversa e depois entrega a conversa lá na frente para outros. Tem que ensinar a criança qual é o momento deles falar. Se tiver dois adultos conversando, a criança não deve interromper o pai e nem a mãe. Pai, você deve ensinar o seu filho. Ensine, não deixe o mundo ensinar, não. A responsabilidade é sua. Parte 2.3, que eu disse estava conjugado com a parte 2.2, agora era o momento dela falar. Mardoqueu não se calou diante da conspiração contra o rei. Existia uma conspiração contra o rei, Mardoqueu não fechou sua boca, porque o momento era para ele falar. Tem momento quando você é injustiçado, é o momento de você falar e se defender. É o momento de você falar e de se defender. A Bíblia expõe que não devemos nos alegar com a injustiça, mas regozijar com a verdade. 1 Coríntios 13:6. Hoje, como nos diz Mardoqueu, não há espaço para se calar diante do pecado. Nada pode fazer-nos ficar inertes na fé. Que possamos
sair às ruas, abrir a nossa boca para combater o pecado. Afinal, o Senhor é grandioso demais para ficar escondido dentro de um prédio. Se o momento é para você falar, fale. Mas se você achar que o momento não é você falar, fique quietinho, tem hora que é momento, tem hora que é mais propenso ficar quietinho do que falar em horas erradas e acabar atropelando os outros, você se atropelando também, e depois você tem prejuízo com isso. Tome cuidado. Anotei aqui também um resumo, ó. Mas contudo é dentro de casa que elas aprendem lições de valores que levarão ao longo da vida. Os pais têm papel fundamental na condução e no desenvolvimento da personalidade das crianças. É o papel do pai. Normalmente as crianças costumam tomar atitude que percebem nos adultos. A formação da personalidade e do caráter de uma criança se desenvolve à medida que elas crescem. À medida que eles crescem. Outra parte importante que eu notei, ó, a escola e a sociedade têm participação na formação das crianças. A escola e a sociedade têm participação na formação das crianças. Mas aonde que elas vão aprender alguns valores? Dentro do lar, dentro da casa. Papel de quem, pai? Papel é seu, pai. Papel é seu. Não jogue nas costas do professor, do orientador, do educador, do pastor, de quem seja. Sendo que a responsabilidade, muitas das vezes, ela é sua. Uma outra orientação aqui, ó. Adotar uma criança está dentro da eleição. É um gesto de quê? De amor. Adoção como responsabilidade. Tem dois tipos de filho. Tem os filhos legítimos e os filhos adotados. Mesmo os filhos adotados, eles são filhos. A partir do momento que você tira uma criança de um orfanato ou adota direto com o pai ou a mãe, ele é seu filho. Ele é adotivo, mas é seu filho. Você deu a ele um sobrenome. Ele passa a ter direito. E você passa a ter direito sobre ele também. Então, filho legítimo e filho adotado são filhos do mesmo jeito. Ser pai é muito mais que gerar, educar, amar e proteger. Essas são as funções do pai. Chegamos na parte 3, o resumo da parte 3 da lição. O perfil de quê? O perfil da família de Deus. É a partir da família que se aprende diversos valores importantes, como afeto, consideração, ternura, cuidado, etc. A família não só é a base da sociedade, como sugere a Constituição. Ela é o alicerce do indivíduo. Ela é o quê? Alicerce do indivíduo. Então a família, é dentro da família que você aprende valores importantes. Onde você aprende valores importantes? Eu falei bem claro, guria mesmo aqui. Dentro da família. Você pode aprender muitas coisas no colégio, na escola, mas dentro da família você aprende valores que são importantes, como afeto, que é carinho, amor, atenção, consideração, ternura, cuidado. A família, ela não é só a base de uma sociedade, não. Ela também é a base do indivíduo. O indivíduo precisa da família. A base dele, a firmeza dele é a família. Quem é a família dele? O pai, a mãe, o irmão. É a família dele. Que possamos tomar como exemplo a amizade entre Mardoqueu e Esther. E não demolir de dentro da nossa casa toda a adoração que pertence ao Senhor. Que o Senhor conserve a nossa família, assim como conservou a de Esther, de pé na sua presença, com base nos princípios inegociáveis. Se tem uma coisa que Esther não negociou, foi o que ela aprendeu da sua família. Foi a base para o sucesso da família de Esther. A base para o sucesso de Esther veio da sua família. Veio de sua família. Parte 3.1 da lição.
O que diz lá? 3:1. É preciso alcançar o quê? Coração da criança. O que você tem usado para alcançar o coração do seu filho? Tem usado o quê? Como você tem alcançado o coração dele? De que forma? Com a morte dos pais de Esther, seu primo se compadece de sua história e lhe adota como filha natural. Com essa adoção, coube a Mardoqueu treinar e desenvolver verdades sagradas continuamente no coração de Esther. O Senhor tinha dado uma ordem aos judeus, e essas palavras que eu te ordeno estarão no teu coração. Deuteronômio 6:6 vai falar lá como era a instrução que eles tinham que falar com seus filhos. De que maneira que eles tinham que falar com seus filhos. Está lá tem uma instrução normativa, eu digo de instrução normativa, Deuteronômio 6, versos 6 e 7, instrução normativa. Para quem? Para o pai. Ensinar quem? Seus filhos. Ensinar eles o quê? O caminho certo que devem andar. Como você vai alcançar o coração do seu filho? De que forma você tem que alcançar? Será que estamos alcançando o coração dos nossos filhos? Alcançar as crianças no mundo de hoje é uma questão de vida ou de morte. O mundo em que habitamos é do marido. Por isso é necessário ensinar e corrigir os filhos para que não caiam nos caminhos do mundo mau. Na educação dos filhos, é uma boa hora para os pais levarem os seus filhos ao conhecimento da verdade bíblica. As crianças carecem de cuidado. É imprescindível estar sempre orando por eles. Os filhos são herança do Senhor. Tem que cuidar. Você tem que arrumar uma alternativa para alcançar o coração do seu filho. E qual é a alternativa que você, pai, tem usado para alcançar? Aí eu notei aqui, é durante a infância que o momento é esse. Durante a infância. É mais fácil durante a infância você alcançar o coração da criança, porque depois ela vai crescendo, crescendo, crescendo. Você não consegue muito fácil alcançar o coração dele, não. Mas, como criança, você consegue fácil. Então tem que aproveitar o momento. O papel passou para Mardoqueu e sua esposa fazer essa função. O período difícil da vida de Esther e a preocupação de Mardoqueu. Mardoqueu tinha uma preocupação e o período difícil que Esther estava vivendo, que é na parte 3:1 da nossa lição. Com essa adoção, coube a Mardoqueu treinar e desenvolver verdades sagradas continuamente no coração de Esther. O Senhor tinha dado ordens a todos os judeus, e essas palavras que eu te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás os teus filhos, e delas assentarão em tua casa. Será que estamos alcançando o coração dos nossos filhos? Temos que ver se estamos ou não. A parte 3:2 da lição, Esther teve seu caráter formado aonde? Na infância. Ela